Hoje é a 20ª edição do Comitê Central. Estamos, portanto, a celebrar as nossas bodas de porcelana e há um elefante na sala. A ver se o paquiderme não nos dá cabo da baixela. Comitê Central número 20, edição de 21 de maio de 2021. Como sempre convosco, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje, na primeira parte do nosso programa, vamos falar da situação em Ceuta, da crise humanitária em Ceuta e da crise na TAP. Para quando, meu Deus, para quando um tema descontraído tipo horticultura ou doçaria conventual? Mas não, esta semana falaremos de Ceuta e da TAP e teremos, como sempre, as nossas rubricas Camarada da Semana e fecharemos com a sessão de esclarecimento, um momento em que teremos a possibilidade de esclarecer, como o próprio nome diz, numa sessão, as perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Mas para começarmos, temos o tema da crise humanitária em Ceuta, tema em relação ao qual o Alberto Gonçalves tem muitas coisas para dizer. Alberto, queres avançar? Tenho duas ou três. Por um Vamos lado, a isso. o facto de governo espanhol ser um governo social-comunista, ou socialista ou qualquer coisa, tem moderado um bocadinho as reações ao que se está a passar. E se essas reações fossem mais agressivas, mais vibrantes, mais agressivas, mais furiosas do que o que tem sido, seria injusto, porque aquilo que o governo espanhol está a fazer é o que faria qualquer governo mais ou menos racional numa situação semelhante. O que se passa ali é que o Marrocos está a usar a carne para canhão, está a usar as suas pessoas e crianças, os seus cidadãos, as suas crianças, etc., para não é chantagear Espanha, não é, o termo não será chantagear, mas para exercer uma pressão sobre Espanha. Mas acaba por ser um bocadinho, não é? Acaba por ser. A história começou lá por causa de Espanha ter acolhido um dissidente político marroquino ligado à questão do Sáhara espanhol e não sei o quê, uns pormenores regionais, mas que o que está a acontecer ali, no fundo, é o que está a acontecer na Europa em geral com o Islão. Não tão diretamente, normalmente a imigração faz-se com modos mais suaves e mais discretos, mas há uma força que o Islão tem e que os países muçulmanos têm e que a Europa não tem, que é a força demográfica. Hoje o Rui Ramos falava disso num artigo no Observador, mas há vários autores que falam disso há muito tempo. Há um autor canadiano, agora acho que ele é americano, agora naturalizou-se americano, o Mark Stein, que já escreveu vários livros sobre isso, e que fala justamente nessa força da demografia do Islão contra a escassez demográfica do Ocidente e sobretudo a apatia do Ocidente para com estas questões. Isto tem sido tratado, esta questão de Marrocos e Espanha em particular, mas se fosse outras questões semelhantes têm sido tratadas da mesma maneira, como uma questão, lá está, humanitária. De facto também é, mas quem está a provocar, quem está a criar o problema é Marrocos, não é Espanha. Os países têm um limite a imigração é muito boa, as migrações são muito úteis para a humanidade, sempre foram, mas há um limite. E o que se está a passar em Ceuta excedem muito esse limite. É evidente que Espanha não podia aceitar aquela gente toda que não está ali por motivos migratórios comuns, está ali enviada pelo governo do seu país, à força, ou mais ou menos à força, para ter efeitos políticos. O que se passa na Europa em geral nem sempre é assim, mas as consequências vão ser as mesmas, e por isso temos cidades na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia, na Bélgica, que estão mais ou menos tomadas não é? Em França, claro, que estão mais ou menos tomadas ou sob uma influência islâmica que podia ser muito engraçada, podia ser mais um fator multicultural, como a influência budista ou a influência animista, ou o que quer que fosse, mas não é. O Islão tem... Há sempre uma consciência por parte de demasiados setores do mundo muçulmano de que nós somos infiéis e de que somos um inimigo, e um inimigo infelizmente a abater. Portanto, o que o Islão tem conseguido fazer na Europa está a avançar. Nós distraímos um bocado com a Covid e com outras coisas, mas isto é uma coisa que já vem de há muito tempo. O que o Islão está a conseguir é exercer um poder, é a tentativa de exercer um poder imperialista na Europa. E que um dia, se isto continuar assim, e se a desproporção de forças continua como está, um dia a Europa é mais muçulmana do que judaico-cristã, ou quisermos chamar, ou secular, ou humanista, ou aquilo que quisermos. Já não é a Europa que nós nos habituámos a conhecer.
Pode deixar de ser, para já ainda é, com algumas bolsas preocupantes, mas um dia essas bolsas podem ser mais do que bolsas e podem ser a maioria. E para já é isto. Isto não tem muita graça, de facto. Muito bem. Mas agora o Carlos, de certeza que para descontrair um bocadinho, ele vai descobrir aqui um ponto de vista que nos vai permitir aliviar um pouco esta tensão. Não é, Carlos? Avança lá, Carlos. Com piada, confesso que não tenho grandes coisas. É difícil, não é? Mas a seguir vem a TAP, Carlos. A seguir vem a TAP para... Aí terá mais piada, mas pronto, eu vivi num país islâmico durante alguns anos onde os muçulmanos eram minoritários, portanto foi algo interessante também e com uma política de imigração bastante diferente e bastante aberta. É assim, como o Alberto estava a dizer há pouco, tem que haver limites. Eu acho que só os mais libertários é que aceitam que haja ali fronteiras abertas, e depois, dependendo da sensibilidade de cada um... Os mais libertários, disseste? Sim, aceitarão fronteiras completamente abertas. Ou os mais progressistas, não é? Por interesses políticos. Mesmo os mais progressistas, eu já vou lá, mas mesmo os mais progressistas se calhar não aceitam esse tipo de coisas, mas já vamos lá. Acho que a diferença se calhar entre conservadores e progressistas não é tanto haver ou não haver limites, mas qual é esse limite, qual é o limite aceitável, se é menos ou mais. Eu não vou entrar nessa discussão, até porque não sei o suficiente para dizer, olha, temos que deixar entrar 100 mil pessoas por ano, ou 1 milhão, ou 500 mil, não sei quanto é, não sei. Agora, o importante aqui é que, independentemente de onde se estabeleça esse limite de imigração, é que a escolha seja feita pela entidade que os recebe, pelos países que os recebem. Que não seja feita simplesmente por aqueles que se arriscam e se metem ao mar e arriscam a sua vida. Que haja um processo normal e formal de imigração, como há nos Estados Unidos, com os green cards e por aí fora, e quem entra através desse processo tem autorização para entrar. E quem não entra, não tem. Porque aquilo que já andávamos a fazer na altura da grande crise dos refugiados, e aparentemente volta-se de vez em quando a falar nisso, qualquer pessoa que entre pelo mar, que arrisca a vida, não sei o quê, temos que aceitar essas pessoas. E isso é tremendamente perigoso. E não é perigoso por se rejeitar a imigração. É perigoso porque cria os incentivos errados. Porque enquanto temos pessoas em África, nas embaixadas, a tentar entrar de forma legal e não são autorizadas, ou seja, têm um processo legal e seguro de imigração que depois não podem entrar, estamos a incentivar as pessoas a fazer exatamente o oposto, que é arriscarem a vida, a entrarem ilegalmente. E estamos a alimentar as redes de tráfego de humano. Alimentar as redes de tráfego, ou seja, estamos a dar incentivos à criação das redes de tráfego, a que pessoas arrisquem a vida, ou seja, estamos a incentivar mortes, que é isso que estamos a fazer quando aceitamos imigração ilegal, em vez da imigração legal que segue exatamente os processos que a imigração legal deve seguir, que é nas embaixadas do país de origem. E isso para mim é o pensamento mais perigoso, porque é muito fácil ficar chocado com aquelas imagens, e olha-se para aquilo, vê-se pessoas desesperadas que atravessam o mar, que arriscam a vida para entrar num país, e é muito difícil não ficar chocado com aquilo, mas não nos podemos esquecer que o que incentiva aquilo é aceitarmos imigração ilegal e não aceitarmos a imigração pelo processo legal que Carlos, desculpa a prioridade. E quando se vê uma pessoa desesperada, um migrante desesperado, eu percebo, ou melhor, não percebo, é mais isso, que se culpa o país onde ele está a tentar entrar. A culpa, em última instância, é sempre do país de onde ele está a procurar sair, de onde ele está a procurar fugir. Sim, mas neste caso... Nós não somos cidadãos no caso da fronteira de Marrocos ou de Mali, somos cidadãos de um país europeu, portanto é o país europeu que temos que avaliar pela política que segue. E quanto a mim, uma política de incentivo a este tipo de cruzar mar, arriscar a vida, é perigosa. É perigosa para nós moralmente e é perigosa para os próprios imigrantes e potenciais imigrantes no futuro. Sim,
A questão é precisamente essa, e também nos Estados Unidos, embora o tipo de imigração seja diferente. Estes, como o Alberto disse logo no início, estes imigrantes que têm entrado em Espanha via Marrocos, a maior parte deles nem serão marroquinos, e são claramente utilizados como arma de arremesso político contra a Espanha, de Marrocos contra a Espanha. É um bocadinho diferente, apesar de tudo, das ondas de imigração, provavelmente da América Central para os Estados Unidos. De qualquer forma, isso que estás a dizer parece-me fundamental, Carlos. Definir uma política de que, e isso é muito polémico nos Estados Unidos, de que toda a gente pode entrar e que essas pessoas que entrem de que forma entrarem, são garantidos determinados direitos só pelo facto de entrarem. Obviamente estamos a incentivar que não se cumpram os procedimentos legais normais para se requerer a possibilidade de entrar num país. E isso custa vidas, note-se, isso exatamente, custa vidas. Quando se cria uma via de imigração que implica que as pessoas arrisquem a sua vida, mais pessoas irão arriscar a sua vida. Basta chegar lá fisicamente para poder entrar. E obviamente isso vai causar aquelas caravanas de imigrantes, vai causar aqueles centros de detenções com as famosas gaiolas nos Estados Unidos, ou necessariamente sem condições para receber as pessoas. E, portanto, o Sr. Biden não acabou com as gaiolas? Parece que não só não acabou, como os Estados Unidos estão perante uma crise migratória como nunca tinham visto antes. Precisamente por isso, porque se passou a ideia... Desculpa, Tiago, força. Não, sim, precisamente porque se passou a ideia que com o fim da administração Trump, as pessoas eram novamente livres de vir para os Estados Unidos, de aparecer na fronteira e de serem acolhidas nos Estados Unidos com um sistema de saúde que estava à espera deles. Toda a gente sabe que foi o Trump que começou o muro, não foi o Clinton. Exatamente. E, portanto, estas políticas causam este tipo de situação. É evidente que este caso de Marrocos é mais específico, é diferente, nem sequer é comparável, parece-me, com a generalidade da imigração no Mediterrâneo. Mas tu falavas há pouco dos progressistas e dos conservadores e por aí fora. Mas eu acho que este tipo de pensamento é independentemente de ser conservador ou progressista. Desculpa. Até se pode achar, até alguém pode achar que devemos deixar entrar 20 milhões de pessoas por ano. Imaginemos que alguém acha que na Europa se devia abrir e deixar entrar 20 ou 50 milhões de pessoas por ano. Não vou discutir isso. Esses 20 ou 50 milhões, ainda assim, não deveriam ser os que entram pelo mar, os que arriscam a vida. Sim, claro. É que são duas coisas diferentes. A quantidade de imigrantes que estamos dispostos a aceitar, eu ia falar nisso também, e a forma como os aceitamos. E a forma tem que ser a forma legal em que eles não estão a arriscar a vida. Sem dúvida. Eu só falei nos progressistas, a questão tem mais a ver, na verdade, com o tipo de imigração que os Estados Unidos enfrentam. Porque, de facto, há movimentos progressistas nos Estados Unidos que defendem que toda a gente, legal ou ilegal, entre e que tenha direito a determinado tipo de apoios do Estado. E, obviamente, que quanto mais precária a forma como as pessoas entram num país e vivem num país, mais suscetíveis estão de serem potenciais eleitores de quem lhes oferece esse tipo de condições. E, portanto, essa visão mais progressista está um pouco muito mais ligado ao Partido Democrata nos Estados Unidos, e esses votos desses imigrantes ilegais são suficientes para decidir qualquer eleição nos Estados Unidos. Eu acho que, apesar de tudo, há uma outra diferença, que é a questão, mas aí é uma opinião minha, imagino que o Carlos não concorde tanto, não concordo especialmente. Acho diferente a migração islâmica para a Europa do que a imigração hispânica para os Estados Unidos. Acho que as consequências são diferentes. Os mexicanos que vão para os Estados Unidos, por exemplo, e ficam sobretudo ali, eles atravessam na zona do Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, etc. Sobretudo Texas, e apesar de tudo, aquilo já foi deles. Eu não estou a dizer que eles têm direito àquilo, a imigração tem que ser controlada, mas culturalmente há ali uma cultura até... uma mistura cultural comum, há ali uma cultura Tex-Mex que não se reflete só no Taco Bell e no fast food. Há de facto, e já era bem bom se fosse só nisso. Não sou grande apreciador de comida mexicana, mas nem da verdadeira, nem da fast food. Mas há uma cultura, há um caldo cultural minimamente comum. Enquanto não há uma ideia, não há uma postura agressiva ou de imperialista, ou o que quisermos chamar. Enquanto que a migração do Islão, não digo cada um daqueles desgraçados que vem dar ali à costa
vem dar a Ceuta, ou que aparece, que aparece nas praias italianas, ou aqui ou ali, não vem necessariamente com esse munido dessa lavagem cerebral pronto a derrotar os infiéis. Mas a verdade é que o caldo cultural do Islão e do Islão atual não é muito compatível com o caldo cultural do Ocidente, como temos visto, e essas incompatibilidades depois manifestam-se no terrorismo, em certos momentos manifestam-se latentemente dia a dia, em muitas situações, e depois manifestam-se, há umas erupções que saem nas notícias, que é quando tipo rebenta uma bomba não sei onde, ou pega num caminhão e atropela 30 pessoas, e isso não cai do céu, nem são malucos, nem são desempregados, são pessoas que refletem uma certa cultura de onde vivem, da comunidade onde vivem. E isso no México não acontece. Não costumamos ver no México, nos Estados Unidos, com os hispânicos, e sobretudo os mexicanos, não costumamos ver mexicanos ou equatorianos assim a explodirem-se no meio das cidades americanas, não é? Sim, esta semana, não sei se mais para a frente iríamos falar nisso, mas esta semana em cidades europeias, pelo menos em Londres e em Berlim, houve manifestações pró-Palestina, enfim, que não são propriamente indiciadoras de uma convivência minimamente pacífica entre essas comunidades islâmicas e as comunidades onde estão supostamente integrados. Carlos Dias, desculpa. Isto leva-nos depois à outra discussão. Eu não concordo necessariamente com tudo, acho que isto leva-nos à outra questão, que é qual o volume de imigração que devemos estar aceitando, que não deve ser zero, nem deve ser infinito, ou seja, fronteiras abertas, e entre estes dois valores, onde é que deve estar? E deve estar de acordo com a velocidade com que conseguimos integrar essas comunidades, que, ao contrário, um bocadinho da imagem que vai acontecendo, a maioria na Europa, cerca de 6% da população é muçulmana, portanto estamos bastante longe daquela propaganda muitas vezes que aparece por aí de que estão a ocupar e não sei o quê. Ou seja, daquilo que eu estava a dizer, faço notar. Tu não disseste que uma vez por aí que há países que já é mais de 50%, as fake news que se vão vendo pelo Facebook. Era isso que eu me referia. Mas ainda estamos muito longe disso. E há comunidades que estão integradas. Há comunidades, grande parte dessas comunidades, estamos a falar da comunidade turca, que dentro das possibilidades dentro da Alemanha está relativamente bem integrada. Há grande parte. Claro, quando uma comunidade vem de fora, depois há aquela distribuição, há uma boa parte que se acaba por integrar, mas quando os processos de integração não são suficientemente aprofundados, dentro dessa comunidade há sempre uns extremos que se mantêm completamente à parte. E isso acontece em todas as comunidades. Eu conheci comunidades portuguesas no Luxemburgo, em que ainda havia os portugueses da primeira geração que nem francês falavam, ou seja, viviam... É verdade, Carlos, mas raramente se explodem, mas raramente... Era isso que eu ia dizer. Quando as diferenças são maiores, estas situações mais extremadas podem levar a problemas maiores. Pronto, era isso que eu ia dizer. A comunidade portuguesa não tem nenhum problema. No máximo torcem pelo Benfica em vez de torcer quer que seja. As comunidades islâmicas podem ter, quando não são devidamente integradas, podem ter essa minoria mais extremista que causa um tipo de problemas diferente. Agora, por isso é que a velocidade... Primeiro, temos que garantir que existem processos de integração, que os processos de adquirir nacionalidade e por aí envolvem algum tipo de integração, até para defendermos. Mas estás a falar da culturação? Das conquistas que são vistas como progressistas, que é todas as conquistas em termos dos direitos das mulheres, dos direitos dos homossexuais e por aí, para que isso seja defendido no longo prazo, é preciso garantir que as comunidades que entram e que fazem parte desta nossa comunidade como um todo partilham desse tipo de valores, ou pelo menos, não partilhando, como há muitos católicos que não partilham, toleram. Então, mas tu não és fã do multiculturalismo, nós já conseguimos é isso? E entre as outras religiões, e é importante conseguir isso também entre os imigrantes islâmicos. Muito bem. Deixa-me só. Eu acho que não é só uma questão de. Os islâmicos não há atentado. Os atentados são, em geral, perpetrados na Europa, têm sido perpetrados por muçulmanos. E em nome de Allah.
Allah não terá culpa, coitado, mas tem sido em nome de Allah. E isso não acontece com mais nenhuma, com os seguidores de mais nenhuma religião ou com as pessoas de outras comunidades que podem estar igualmente mal integradas ou muito pouco aculturadas dentro dos países europeus em que vivem. Só acontece com o Islão, e não acontece por acaso, não acontece, Carlos, eu acho, por falta de acolhimento, ou por falta de hospitalidade, acontece porque há uma predisposição no Islão atual para que isso aconteça. É assim, vamos ver, para organizar um atentado são precisas 30 ou 40 pessoas. Para organizar 20 atentados são precisas 1000 pessoas. Há 18 milhões de muçulmanos certo. na Europa. E tu vês esses... Aquelas 1000 pessoas vão conseguir entrar na mesma. Não é por termos deixado entrar uns milhões que aquelas 1000 pessoas entraram. Eu não estou a pensar expulsar ninguém. Não sei, os criminosos devem ser presos. Pronto, mas não estamos a falar de duas coisas diferentes, que é imigração em massa, pronto, largos milhares, centenas de milhares de pessoas, posso fazer uma pergunta, versus 100, 200, 300 pessoas. Mas posso-te fazer uma pergunta? Tu achas que quando há um atentado do dito terrorismo islâmico na Europa, tu achas que as comunidades islâmicas moderadas, integradas, etc., que não partilham daqueles valores dos criminosos em causa, tu achas, vês da parte deles uma reação de condenação suficientemente nítida? Eu não vejo. Não vejo de ninguém. Porquê é que temos que esperar que um grupo de pessoas que não teve qualquer responsabilidade num atentado apenas por partilhar a religião com essas pessoas, porque é que exigimos delas que se distanciem e não exigimos de qualquer outra pessoa que também não tem culpa nem tem responsabilidade? Porque se partilham a religião e laços comunitários, estou-te a responder. Não, eu não tenho que pedir desculpa pelo que os cristãos fazem por esse mundo fora. Se um cristão roubar uma velhinha na Índia, eu não tenho que pedir desculpas por isso. Não, mas se tu fores líder de uma comunidade cristã num país em que os cristãos sejam minoritários e se houver recorrentemente cristãos a cometer atentados nesse país, tu provavelmente sentir-te-ias na obrigação de dizer qualquer coisa. Acho que não temos a obrigação de pedir a essas não é a mesma pessoas coisa. Que não têm culpa, que não participaram em nada disso, apenas por partilharem um traço cultural, que estejam sempre a pedir desculpa em nome A desculpa não serve de nada. Eu não sei se aquelas pessoas são tão contra os atentados e são tão avessas a estas situações extremas quanto isso. É isso que não me parece. Os líderes, os imãs, os líderes muçulmanos das várias mesquitas por aí, pela Europa toda. Os estudantes de Erasmus da Turquia que estão aqui no Porto, temos que lhes pedir, olha, houve ali um atentado em Paris, pede desculpa se faz favor. Eu acho que não temos que fazer nada disso. O pedido de desculpas é relevante. Ou distancia-te disso. E se eu lhe fosse perguntar isso, e ele não se fosse, mas o que é que isso tem a ver comigo? Porque não tem que andar a pedir desculpa por algo que alguém fez só porque partilhamos da mesma... Estás a tratar o caso dos criminosos como casos absolutamente excepcionais e raros e que não bebem de caldo cultural nenhum. Eu acho que da mesma forma que eu sou economista, não tenho que estar a pedir desculpa por aquilo que os gajos do BES fizeram. Os economistas não são um grupo coeso e minoritário numa sociedade que eles detestam. E que eles detestam. Ou que muitos detestam, percebes? E que também não levamos o BES à falência em nome do nosso Deus. Se eles não detestam, porque, mais uma vez, temos aqui um estudante turco de Erasmus numa universidade. Que culpa é que ele tem que andem a explodir coisas em Madrid ou em Paris? Que culpa é que ele tem? Nenhuma, mas vamos imaginar que Lisboa... distancia do que quer que seja. Vamos imaginar que Lisboa tem 100 estudantes turcos do Erasmus e que... Um deles explode uma coisa. 7 deles. Um explode, depois outro, 5 ou 6 ou 7 deles acabam por explodir coisas. Eu se fosse um dos 90 e tal estudantes turcos que sobravam, eu provavelmente achar-me na obrigação de dizer qualquer coisa, não de pedir desculpa. É uma visão mostrar que eu não tinha nada a ver, com aquela gente. A visão coletivista não é minha. Não, a visão coletivista é deles. Se eu não tenho nada a ver com isso, não me envolvo. Tem. É uma visão coletivista. Partilham da mesma religião. E depois? Por exemplo, nós temos o caso da Irse Ali, nunca cometeu nenhum, aquela deputada, a antiga deputada holandesa,
foi obrigada a refugiar-se nos Estados Unidos. A Cialia nunca cometeu nenhum atentado e sentiu-se na obrigação de se demarcar daquilo. E ela e muitos outros. Só que isso tem não devia, porque não é culpa dela. Porque nós somos... ela não aceitou a culpa, ela não aceitou responsabilidades, mas disse com isto eu não quero nada. Eu não estou a dizer que todos os muçulmanos deviam se desvincular da sua religião, mas deviam fazer com que essa religião fosse menos bélica do que tem sido nas últimas décadas. E é uma coisa relativa. Há outros séculos também teve essa componente, mas nas últimas décadas isto agravou-se, Carlos. Eu vejo nisso a mesma forma de pensar de quem acha que eu tenho que pedir desculpa pelo colonialismo de há 300 ou 400 anos. Não tenho que pedir desculpa, não fui eu. Porque é que eu tenho que... Claro que eu quando vou à África tenho que dizer, olha, desculpem lá alguém há 300 anos ter chegado aqui e ter traficado escravos. Não é a minha culpa. Não é o teu tempo. Não é o teu tempo. Carlos, não é o teu tempo. É diferente. Isto passa-se agora. Não é de ser... Meu tempo é não ser eu. E achas que eu tenho que pedir desculpa pela invasão do Iraque? Eu se for ao Iraque e olha, distancia-te daqueles idiotas que resolveram invadir. Eu acho que tu és um líder religioso de uma comunidade da qual fazem parte pessoas que cometem atos terroristas e se és um líder, nomeadamente um líder religioso de uma comunidade onde há membros que frequentemente praticam atos terroristas, acho que sim, acho que tens. Foi na tua mesquita que fez? Aí sim. Às vezes sim. Tens que dizer sim. Olha, sim. Às vezes é possível. Bem, reuniram-se aqui para organizar um ataque terrorista. Muito bem, tem que me distanciar e dizer não vou aceitar mais isso. Agora, muçulmano... E provavelmente ser preso. Porque se ele permitia que na sua mesquita houvesse conspirações de atentados terroristas, é provável que esse líder religioso tivesse... Pelo menos tem que dizer que não sabia. E que se distancia daquilo, aí concordo. Agora, um líder de uma mesquita qualquer, pacífica, que não tem nada a ver, um muçulmano qualquer que viva a sua vida normalmente... Certo, não tem que pedir desculpa, mas a questão não é pedir desculpa. Temos que estar a exigir alguma coisa dele. Carlos, eu não sinto das comunidades muçulmanas na Europa uma aversão muito grande a esta postura de algum Islão, percebes? É isso. Será impressão minha. Mas não se sente... Eu não quero pedir desculpas a ninguém, isso não serve para nada. Isso eles estão na sua vida, porque é que devem estar sempre a pedir desculpa por coisas que dá? Porque é que o gajo que tem o restaurante kebab ali em Belém tem que pedir desculpa pelo que fizeram uns malucos em Paris? Não se trata, não é nada. Porque é que um imigrante paquistanês não é bem isso. Uma loja Primeiro, Carlos, eu não acho que se deva pedir desculpa. Depois eu acho que o dono do restaurante kebab não tem culpa nenhuma por um atentado em Paris, a menos que o atentado em Paris tenha sido co-perpetrado pelo filho dele e que ele via no filho os sinais de radicalismo a acontecerem e não ligou. Não ligou. Sim, mas... Mais uma vez, ele não tem que pedir desculpa. A maioria dos imigrantes não tem nada a ver com isso que está a passar. Não são os filhos, não está a passar em casa deles. Porquê que temos que ir pedir a uma comunidade que está integrada, Olha, eu conheci questões até bastante próximas, conheci vários imigrantes marroquinos em Portugal. E de um nível social até razoável, não eram estes desgraçados que vinham de jangada ou não sei onde. Não havia nenhum, eles não falavam no assunto, evitavam falar no assunto, mas todos veneravam, na altura, ainda não tinha sido abatido o homem, o Bin Laden. Todos odiavam a América profundamente. Isso vamos estar com exemplos casuais. Eu também não costumo usar isso. Eu não costumo usar isso. Não queria nada disso. Quer dizer, pronto. Também não é assim tão raro, infelizmente. Também conheço muitos portugueses que veneram Stalin. Olha, azar, olha, é uma coisa. Eu não convivo bem com isso também, por exemplo. Também, mas faz parte da liberdade de pensamento, desde que não peguem nisso e não façam o mesmo aqui. Sabem o que é que estamos a precisar? De TAP. Para descontrair um bocadinho. Porque esta semana houve notícias em relação à TAP, nomeadamente ao apoio estatal à TAP, que parece que encontrou alguns problemas, alguns, não sei, na União Europeia, mas o Carlos explicará com muito detalhe. O Carlos vai explicar e depois eu só para me vingar vou defender os apoios à TAP. Sim, vamos descontrair, momento de boa disposição. Nós temos milhares de milhões de milhares de milhões da TAP. Vamos lá. É que nós temos um tipo
um tipo que até por vezes não é muito recomendável, mas é um tipo muito engraçado, que é o CEO da Ryanair, que não só... O Sr. Ryan, não é? O senhor... O'Leary. Não é Ryan. Michael O'Leary, não é? Michael O'Leary, que não só permite que nós voemos para outros países da Europa de forma muito mais barata, não só nos poupa nas viagens aéreas, como ainda nos quer poupar na despesa pública, porque meteu uma ação contra o dinheiro que o Estado vai meter na TAP, e houve ali uma parte dessa ação que foi aceita pelas entidades europeias, que efetivamente disseram que há ali problemas no processo da TAP, no processo do Estado português em relação aos apoios à TAP. Eu acho que, infelizmente, pelo que fui vendo, é possível alterar o processo mantendo o mesmo montante e passar a ser legal. Infelizmente parece que é esse o caso, mas haja alguém que luta pelos contribuintes portugueses e que tenta evitar que estes montantes que vão ser injetados na TAP, sem se perceber muito bem porquê, e que muita falta faziam ao resto da economia, haja alguém que lute pelos contribuintes portugueses, nem que seja o CEO da Ryanair, que certamente não está a fazer pelos contribuintes portugueses, está a fazer pelo seu próprio negócio, mas que está efetivamente a defender os contribuintes portugueses deste ataque que é quase consensual no espectro partidário português. Acho que vai ali o consenso, acho que tirando a iniciativa liberal, ninguém se opôs a isto. Eu para comentar isto, eu falaria nesta questão que está a ver agora a propósito das candidaturas à Câmara do Porto. Se o Rui Moreira se deve recandidatar ou se não, que o Rio acha que não. Para mim é totalmente irrelevante, mesmo que morasse no Porto, e não moro, mas mesmo que morasse, a pessoa que mais fez pelo Porto nos últimos 15 anos, foi o Sr. Michael O'Leary, e ele é que é a grande figura do Porto nestes últimos anos, pelo que a Ryanair simbolizou, não é uma questão de símbolo, é uma questão de prática. Aquilo que a Ryanair fez ao Porto foi uma mudança absolutamente radical. As pessoas costumam dizer que para haver mudanças é preciso mudar mentalidades, é preciso... Não, no caso foi preciso estabelecer ali um hub da companhia no aeroporto de Sá Carneiro, ou Pedras Rubras, como eu prefiro, e causou um desenvolvimento que Câmara nenhuma seria capaz de fazer. Muito pelo contrário, as câmaras normalmente atrasam as coisas, e a Ryanair fez desenvolver o Porto, abriu o Porto... Isto é um clichê vergonhoso, mas vocês desculpem-me. Abriu o Porto ao mundo. E ficou uma cidade radicalmente diferente daquilo que era, graças sobretudo a esse senhor. Esse senhor não fez nada com a intenção de beneficiar os portuenses, os portugueses, ou o que quer que fosse. Ele faz para ganhar dinheiro. E é assim que deve ser, é assim que um empresário age. Agora, aquilo que ele fez, o senhor Michael O'Leary, ou Larry, o que quisermos chamar, como é que se diz, é das pessoas mais notáveis do Portugal recente dos últimos anos, eu acho. E não sei Pois a parte gira disto do capitalismo é que este senhor realmente, como tu estás a dizer, fez isto para ganhar dinheiro, mas, claro. mas fez uma coisa que é útil a outras pessoas para ganhar dinheiro, e essa é a parte gira e altruísta, é que normalmente só faz dinheiro quem está a vender algum bem ou um serviço que é útil. Eu sempre que falo para muita gente. Na Ryanair versus a TAP, venho falar depois dos subsídios que a Ryanair também recebeu, e acho que também recebeu alguns do turismo de Portugal, mas há uma diferença entre os subsídios que a Ryanair... há duas diferenças importantes entre os subsídios que a Ryanair recebe e os subsídios que a TAP vai receber, que é a dimensão. A Ryanair... A dimensão, pronto. Esse é o terceiro, se calhar o mais importante de todos. A Ryanair recebe subsídios para voar. A TAP recebe subsídios para existir. Vou ou não, para onde quer que vou. A Ryanair recebe subsídios que estariam abertos a outra companhia aérea qualquer que quisesse trazer os mesmos passageiros para cá. Portanto, a Ryanair é paga para trazer passageiros para aumentar o turismo em diferentes aeroportos. Qualquer outra companhia aérea que quisesse fazer o mesmo, que quisesse receber 20 euros por passageiro que traz para um determinado destino, receberia exatamente da mesma forma. Os subsídios que vão ser pagos à TAP só são pagos à TAP. Se a Ryanair estivesse na mesma situação financeira que a TAP e viesse ao Estado português dizer eu quero receber estes 4 mil milhões de euros, se calhar não recebia. Era capaz de não receber. Certeza absoluta. Portanto, dimensão, o facto de serem pagos para voar e receberem subsídios que estariam disponíveis para qualquer companhia aérea que fizesse exatamente os mesmos voos e trouxesse os mesmos
passageiros. Os subsídios à Ryanair são numa lógica de mercado. Aceites ou não, eu acho até alguns que não fazem muito sentido, mas aceites ou não, a Ryanair é paga para trazer passageiros, não é paga para existir, como é o caso da TAP. E parece que esta ponte... Desculpa, Alberto. Força, Tiago. Não, ainda para mais parece que houve também polémica acrescida desta espécie de ponte aérea que vai trazer ou que tem trazido durante estes dias milhares de turistas ingleses. Nenhum vem pela TAP e virão todos ou quase todos pela Ryanair. Eu não sei se isto, ser CEO da Ryanair tomará muito tempo, muitas horas do dia. O Polígrafo fez uma análise a essa... Foi? Escapou-me. Peço desculpa, eu vejo todos os dias. O Polígrafo fez uma análise... nunca falha. Epá, foi uma análise fantástica. Fizeram uma análise a essa declaração de que dos 5.000 britânicos trazidos para o Algarve, nenhum tinha sido trazido pela TAP. E concluíram que a informação era imprecisa, portanto, Tiago, muito cuidado, era imprecisa. Peço imenso, então, porque poderiam ter vindo alguns voos da TAP para Lisboa e Porto e as pessoas terem saído de Lisboa e Porto e ido para o Algarve. Portanto, tecnicamente até desculpa, a Indonésia pode ter trazido turistas para Algarve. Houve um que fez um voo da TAP Madrid ou Berlim. Houve um que fez ali um voo Birmingham-Londres, Gatwick, pouco conhecido, que a TAP faz, numa pequena avioneta, e depois veio a pé. Fez o resto do percurso a pé. Faz muito bem andar. Eu gosto daquelas pessoas. O Polígrafo, não vale a pena dizer, mas eu conheço o diretor do Polígrafo dos tempos em que escrevi para a Sábado e dava-me até bem com ele, mas não percebo, ou melhor, percebo, mas não vale a pena comentar o Polígrafo. A minha única questão, sim, diz Alberto, afinal ias comentar qualquer coisa sobre eu acho piada aquelas pessoas... Não, isso já não vou comentar mais nada. Não. É melhor não. Mas sobre as pessoas que defendem a TAP, eu conheço, já ouvi pessoas defenderem ou contestarem a Ryanair, a dizer eu não gosto de viajar naquilo, não sei o quê, porque nem serve a refeição, ou temos que pagar a refeição. Não é? A TAP é outra coisa e tal. Portanto, as pessoas valorizam, como o bom Tuga valoriza os comes e os bebes, como se fossem, como se fossem bons. Primeiro como se fossem bons, aquela porcaria que serve no avião. E depois, quer dizer, eles fazem um voo pela Ryanair, sei lá, Porto-Bolonha por 11 euros. Fazem pela TAP por 190 ou 270. E estão-se a queixar da refeição. Eu acho que eles viajavam com a Ryanair, chegavam lá na mesma, em princípio os aviões pousam, a Ryanair nunca teve um acidente grave na vida. E a TAP já teve um ou dois, e chegavam lá, aterravam, e com o dinheiro que poupavam, iam jantar 2 ou 3 vezes ao melhor restaurante de Bolonha, com certeza. Talvez uma vez. Ou enchiam aqui a marmita num dos restaurantes de luxo de Lisboa, por 100 euros, ali uma refeição a sério. Exatamente. Não, a minha questão é, este CEO da Ryanair, estava eu a perguntar-vos porque não sei bem como é que isto funciona, mas ele terá algum tempo disponível, sobra-lhe tempo de gerir a Ryanair, porque trata dos nossos impostos, trata do nosso turismo. Se calhar fazer umas horinhas em vez do Costa, um biscate. Quem nos dera. Assim, fim de tarde, só uns fins de tarde, um bocadinho, só para pôr a coisa na ordem. Não sei, é uma sugestão que aqui fica. A nossa primeira parte se calhar fica por aqui. Não sei antes eu agradecer aos nossos ouvintes e espectadores. Eu a semana passada fiz uma confusão parva entre o Ron Paul e o Rand Paul, que os nossos ouvintes assinalaram com muita atenção. Confundi o pai com o filho, coisas que acontecem. Eu sabia que era um Paul. Sabia que naquele assunto não tinha nada... E não era uma McCartney. E não era uma McCartney. Nem o RuPaul. Essa era a minha grande preocupação. Nem o RuPaul. Também, porque é parecido. Portanto, falou-se no Ron, no Rand. Eu sabia que não era o RuPaul, mas confundi o Ron. O Ron não tem tanto a ver com a política americana. Não sei se usaste o pronome correto para o... Eu fui ver a net e penso, não sei se é they, them, não faço ideia, mas pronto. É por aí. Tenho de estar mais atento à política americana. Muito obrigado aos nossos espectadores por terem assinalado esse erro parvo da minha parte. Nem é preciso estar muito atento, há sempre muitos para assinalar. A nossa primeira parte fica por aqui, mas voltamos já de seguida com o camarada da semana. Até já. E o camarada da semana, desta semana, é Miguel Sousa Tavares, que no seu espaço de comentário na TVI, a meu ver, explanou algumas opiniões sobre Israel. Ele disse que não queria entrar em teorias da conspiração, mas pelo simples não, adiantou que os acontecimentos recentes, o conflito entre Israel e o Hamas, teriam sido precipitados por vontade direta do primeiro-ministro israelita, mas sem entrar em teorias da conspiração, e referiu também outras questões que levantaram alguma polémica. Carlos, queres
começar por nos explicar que questões foram essas? Ou se tens alguma da tua predileção, uma vez que são todas tão boas? Eu confesso que já não tenho muito hábito de ouvir o Miguel Sousa Tavares, acho que há já algum tempo, e não ouvi essas declarações, portanto não vou prestar muita atenção. Eu lembro-me sempre das... Mas não foste ver depois de decidirmos que íamos falar sobre este assunto? Tu sabes é incrível. Ele não precisa de ver, ele já sabe o que é que há a dizer sobre o assunto, é incrível. Não, eu lembro do Miguel Sousa Tavares falar, e sei que Israel é a especialidade do Alberto, portanto vou deixar essa parte para ele. Lembro do Miguel Sousa Tavares falar do blockchain e da forma como o blockchain iria controlar as fake news e que era exatamente bloquear as chain, a rede. Não vamos fazer pouco agora de malta que não é nerd das tecnologias. Se vamos por aí... Alberto, estamos tramados. Estamos tramados. Acho que não se perceber o que é blockchain é perfeitamente normal, porque não percebo. Porque ninguém percebe. Agora fingir que percebe já está lá, já está muito para além, mas pronto, também tenho visto, tenho saudado, se calhar ainda está como eu a tentar informar-se um bocadinho mais sobre o tema. Que não tem falado muito sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso do BES. Sim. Acho que claramente por se querer informar um bocadinho melhor. Ele está a estudar com vagar. Não, mas isso acho é desagradável, essa ironia, porque Miguel Sousa Tavares é conhecido por escolher sempre o lado certo das polémicas. Veja-se o caso esse que tu falaste e do José Sócrates e Pinto da Costa. Sim. Sempre do lado certo, normalmente sempre do lado certo destas questões polémicas. Mas o que me deixa particularmente em relação ao Miguel Sousa Tavares, e não só em relação a ele, mas em relação a outras pessoas que vão populando por aí, é a falta de renovação que há nas pessoas que comentam a atualidade, nas pessoas que têm este tipo de destaque. É que são sempre as mesmas há muitos anos. Mesmo quando se torna evidente que não se informam necessariamente. Não sabem o que estão a dizer. Porque já não têm, já não vê-se que não têm grande vontade disso, já não se atualizam, mas continuam a ser exatamente as mesmas. Eu até concordo que parte disso é porque as pessoas estão habituadas a ver algumas caras e olham para essas caras. Mas acho que há ali a nossa elite é tão pequenina que há ali um círculozinho muito pequenino onde se vai buscar sempre as mesmas pessoas para falar sempre sobre as mesmas coisas e isso nunca se renova. São sempre ali as mesmas, por muitas parvoíces que digam, por muito que seja óbvio que não se informam sobre determinados temas, como eu não me informei sobre o que o Miguel Sousa disse sobre Israel, por muito que tenham... Mas acho que podes arriscar à vontade, vais acertar qual foi. São sempre os mesmos, não há... nós andamos o Miguel Sousa Tavares acabou o seu curso quando 5% das pessoas faziam um curso superior. Hoje já temos pessoas com 30, 40 anos que se formaram, que temos um lote de pessoas onde ir buscar bons analistas e comentadores muito maior do que o que tínhamos quando o Miguel Sousa Tavares começou a sua carreira. E não se vão buscar, estão... Os mesmos lá, o Miguel Sousa Tavares, esqueço-me sempre como é que ela se chama. Não sei, mas deve ser memorável. A referência que me vem à cabeça quando me lembro dela, mas também da mesma faixa etária, para não insultar assim, a Constança Conheçá. O Alberto, se calhar tem alguma coisa a dizer sobre isso. Se calhar é melhor não. Absolutamente nada. Melhor não, Alberto. Pronto, sim. Mas o Alberto é que estudou, é que sabe o que ele disse sobre o Israel. Eu nunca leio. Duas ou três coisas. Eu nunca leio nem ouço o Miguel Sousa Tavares. Nunca. Agora, vamos conversar. Temos que confessar que não, temos que confessar que nenhum de nós é espectador atento do a meu ver, embora esteja já a ver 2 Pedros Mourinhos e portanto talvez nada disto faça sentido, que é o nome completo da rubrica do Miguel Sousa Tavares. Nós ficámos a saber destas declarações de Miguel Sousa Tavares, justiça seja feita, por causa de uma crónica do Paulo Tunhas no Observador. Foi, exatamente, isso que nos despertou a atenção. Exatamente, isso vale a pena ler. Mas o que eu ia dizer, eu nem simpatizo especialmente com o Miguel Sousa Tavares. Há qualquer coisa nele que não me leva a ter nenhuma repulsa especial pelo homem. Até acho uma figura quase simpática. Agora, eu lembro-me dele, na tarde,
o fuso horário de Lisboa, do 11 de setembro de 2001, muito, muito furioso na televisão, muito furioso e convicto, como sempre, a dizer que agora os americanos inventaram que este atentado, inventaram agora à pressa um culpado que é um tal Bin Laden, que eu nunca ouvi falar, e eles inventaram que é este sujeito, o organizador dos atentados. Isto está bonito e tal. Nos dias seguintes, quando se percebeu que o tal Bin Laden, de quem Miguel Sousa Tavares nunca tinha ouvido falar, e que estava na lista dos 10 mais procurados do FBI, etc. Não, no caso não era só da CIA, não. Quando se percebeu que era ele realmente o autor dos atentados, o Miguel Sousa Tavares voltou, os meses seguintes passou o tempo todo a culpar Israel pelos atentados do 11 de setembro. De alguma maneira Israel era o causador sempre destes distúrbios internacionais, para usar um eufemismo. E portanto essa coisa dele, o Carlos estava a dizer que as pessoas não se renovam. Não se renovam as pessoas, nem se renova o que vai na cabeça das pessoas. Ele está a pensar, ele em relação a Israel, pelo menos, como também em relação ao Dr. Ricardo Salgado e ao engenheiro Sócrates, etc., ele pensou o mesmo que pensava há exatamente 20 anos, pelo menos, provavelmente há 40. Israel tem culpa, falta-nos dizer que ele, neste caso do que se está a passar atualmente entre Israel e o Hamas, ou a faixa de Gaza, que ele compara Israel, mais uma vez, também não é a primeira vez, ao nazismo. Compara o Estado israelita ao regime nazi, o que é sempre um recurso sofisticado e muito acertado. É uma boa ideia, digamos. Agora, o Sousa Tavares, o que ele diz, ou o que ele deixa de dizer, só elegi-me o camarada da semana porque alguém tem de o ser, mas aquilo que ele diz realmente não tem fundamento nenhum, não tem interesse nenhum, tem alguma graça às vezes, neste caso de Israel nem por isso, porque o homem, por algum motivo, é daqueles que é mais um de muitos portugueses que nós podemos ver aí, vamos aos jornais e às redes sociais e aos comentários televisivos, e vemos que há muitos portugueses que têm mais ou menos a mesma opinião, não sabem nada sobre o assunto e têm a mesma opinião sobre Israel que tem o Sr. Dr. Miguel Sousa Tavares. Sim, essa comparação com a Alemanha nazi foi talvez o ponto, foi a cerejinha, talvez a cerejinha. É a cerejinha. A semana passada falámos sobre, referiu-se a dimensão de Israel e essa questão de comparar, o Miguel Sousa Tavares comparou o Estado de Israel à Alemanha nazi para dar a entender que o objetivo de Israel é liquidar, neste caso, com os palestinianos da faixa de Gaza. Ora bem, Israel foi, por mais do que uma vez na sua história, atacado simultaneamente pelo Egito, o Líbano, a Síria, a Jordânia, já não conto o Iraque, que não faz fronteira com Israel. E só para termos uma ideia do que é que aconteceria se efetivamente Israel quisesse acabar com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza tem mais ou menos o tamanho do Conselho de Sintra. Israel é mais ou menos o tamanho do Alentejo, mais pequenino. Estes países que eu referi, que fazem fronteira com Israel, somam uma área idêntica à França, Portugal, Grécia e Chipre juntos. Portanto, Israel, por mais do que uma vez na sua história, com o tamanho do Alentejo, o exército israelita derrotou exércitos de países com tamanhos somados de França, Portugal, Grécia e Chipre. E do Chipre aí, foi para arredondar, não foi? É porque é o Líbano. O Líbano é mais okay. pequenino. O Egito é bem maior que a França. A Jordânia é ligeiramente nunca menor que Portugal. Nunca acolheram estes ditos palestinianos, que é um termo que eles só começaram a aceitar a partir dos anos 60, assim, e portanto, que nunca aceitaram porque lhes interessa ter aquela buffer zone aquela ali. Base terrorista, basicamente, para atacar Israel. Exatamente. Portanto, dizer que Israel quer acabar com a faixa de Gaza e não perceber que se Israel quisesse acabar com a faixa de Gaza, isso, enfim, seria uma coisa grotesca a fazer, que seria feita em 24 horas, provavelmente. É uma coisa, de uma estupidez Tiago, sem nome. Deixa-me só dizer uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Israel, por 5 ocasiões diferentes, 2 delas em sequência de guerras começadas pelos países vizinhos, outras 3 noutras circunstâncias, ofereceu a solução dos 2 Estados. Exatamente. Das 5 vezes Israel foi rejeitado. Da última vez em 2008. E outra coisa curiosa, Alberto, que referiste isso, depois da rejeição de 2000, com Bill Clinton, o Yasser Arafat. Exatamente. O Arafat esteve lá 15 dias a negar aquilo. A negar, exatamente. Aparentemente também um dos grandes problemas é a desproporcionalidade da resposta de Israel. E aparentemente o Miguel Sousa Tavares e muitas pessoas estão indignadas por só terem morrido 10 israelitas até à data. Depois dos acordos de 2000 serem negados, isso deu aso a ataques terroristas que mataram mais de 1000 israelitas por volta a seguir ao ano 2000. Se calhar hoje em dia... Sim, se calhar neste último conflito foram mortas só 10 pessoas, porque de lá para cá, e até antes disso, obviamente,
Israel tem tratado, como país avançado e democrático que é, de defender, antes de mais, a vida dos seus cidadãos, arranjando mecanismos para o fazer. Portanto, também não deixa de ser relevante essa tristeza. É preciso lembrar as pessoas que muitos dos rockets palestinianos que vão para Israel, com uma tecnologia não é muito boa, porque aquela gente é mais obcecada em querer exterminar Israel do que querer evoluir social e cientificamente, etc. Portanto, os rockets não são muito bons. Alguns caem no próprio território, fazendo danos colaterais e diretos no próprio território. E outros são impedidos por Israel, porque Israel tem um mecanismo de defesa, porque senão matavam muito mais israelitas. Que destrói cerca de 90% dos mísseis. 90% dos mísseis, mas o Dr. Sousa Tavares e algumas outras pessoas estão indignadas porque Israel se defende. E nem estou a falar dos ataques, só é da própria defesa. Portanto, devia ter morrido, devia ter deixado de morrer muito. O governo do Netanyahu devia ter deixado de morrer muito mais israelitas, que é para Israel ter alguma razão. Assim não vale, não é? Enfim. Diz Carlos, desculpa. Não, eu concordo genericamente com aquilo que foi dito. Acho que se Israel não tivesse a capacidade de defesa que tem e a capacidade militar que tem, já teria desaparecido. Acho que isso é mais ou menos evidente das dinâmicas locais e quem tem. Se a superioridade que existe de Israel em relação à Palestina fosse a oposta, Israel já não existia há muito tempo. Acho que não há grandes dúvidas sobre isso. Vou só corrigir uma coisa e deixar uma provocação como genericamente estou de acordo. Não digas que me enganei outra vez no A primeira é que a questão da Jordânia não receber palestinianos. A Jordânia recebe muitos palestinianos. Aliás, há mais palestinianos a viver na Jordânia do que na faixa de Gaza. Carlos, mas espera aí, desculpa. Mas os palestinianos são jordanos. Muitos deles são sírios, são jordanos. Quer dizer, os palestinianos não existem como um povo específico. Era uma já falámos aqui, acho que na semana passada, sobre isso, há 15 dias. Sim, era mas uma designação que os árabes rejeitavam, que diziam que era uma designação do imperialismo sionista. Certo, não estou a desmentir, estou só a dizer, pronto, que a Jordânia... Só no tempo do Arafat é que eles começaram a aceitar o termo palestinianos para definir um povo específico, que na realidade não existe como povo muito específico. Lá está, são jordanos e sírios e pessoas dos países ali vizinhos. Sim, ok, mas isso não nega o que tu estás a dizer, é verdade. Sim, pronto, mas ali, depois uma provocaçãozinha em relação à grande discussão que tivemos antes, que é, assim... Há pessoas que discordam do que é que seja da desproporção, obviamente que sentem aquela emoção de ver palestinianos civis mortos e estão a ser mortos porque o Hamas usa-os como escudo, não tenho dúvidas sobre isso, mas há pessoas que efetivamente, concordo ou não, que se sentem emocionalmente contra os ataques que o Estado de Israel faz e que mata civis. Nós sabemos que mata civis porque o Hamas os usa como escudo, mas tem algo contra aquilo que o Estado de Israel faz, contra as mortes que o Estado de Israel, a querer defender-se, causa na faixa de Gaza. E pegam nesse sentimento que têm em relação ao Estado de Israel, em relação às decisões militares do Estado de Israel, pegam nelas e usam-nas para atacar os judeus na Europa, como aconteceu nas últimas 2 semanas. Ou seja, seguem aquele raciocínio de que temos que ir pedir explicações aos judeus na Europa, que muitas vezes até são contra algumas decisões militares de Israel, que não tiveram nada a ver com elas, e que vão lá exigir que se distanciem daquilo. Mais uma vez, quanto a mim, erradamente. Concordo ou não com as decisões militares de Israel, qualquer que seja o sentimento que tenhamos em relação às mortes civis que acontecem entre palestinianos em resultado desses ataques militares, os judeus na Europa, nos Estados Unidos, não sei o quê, até os judeus que achem que isso é bem feito, que serão muitos, não têm qualquer responsabilidade nisso, não têm que se distanciar, não têm que dizer não é isto. Carlos, mas ninguém o Estado israelita não está a cometer nenhum atentado terrorista, isso é logo uma diferença fundamental, não é? Não, morrendo ou não inocentes. O que eu estou a falar Carlos está a criticar a generalização. É de generalizar e colocar responsabilidades em que não tem qualquer tipo de responsabilidade. Eu tenho que comentar aqui uma coisa. Força. Os judeus não estão a ser atacados na Europa há 2 semanas, nem estão a ser atacados na Europa por causa do que Israel está a fazer. Não, também não. Os judeus estão a ser atacados na Europa, Carlos, há largos séculos.
Os muçulmanos também, quer dizer, não é comparável, não é comparável, nem nos Estados Unidos, há muito, mesmo nos Estados Unidos, há muito... na Bósnia nos anos 90. Sim, mas não estou a falar de guerras, estou a falar deste Srebrenica, que foi um massacre de cristãos contra muçulmanos. Mas não estava a falar desse, estava a falar dos pequenos ataques cotidianos. Na Europa, o último grande massacre na Europa, muito maior do que qualquer atentado terrorista, foi perpetrado por um grupo de cristãos, não católicos, cristãos, nem protestantes, ortodoxos, em relação a uma comunidade muçulmana, que foi aquele, o ataque de Srebrenica. E eu não sou responsável por isso, nem ninguém me exigiu que me distanciasse disso. Eu não estava a falar... Nem exigimos ao governo português, nem exigimos aos líderes cristãos pela Europa fora que se distanciassem daquilo que aconteceu em Srebrenica. E Srebrenica aquilo tem uma larga história e houve ali uma vingança em Srebrenica em relação ao que tinha acontecido 2 séculos antes, quando um líder muçulmano conseguiu vencer um líder cristão sérvio. Isso vem de um confronto que existe naquela zona do mundo há imenso tempo, entre 2 comunidades. Naquele momento específico, aquela comunidade cristã organizou uma matança, que foi aquilo que aconteceu em Srebrenica, em que se dividiram as pessoas e mataram, pelas diferenças religiosas que existiam entre as duas, envolvidos numa guerra com outros interesses, mas pelas diferenças religiosas, porque é aquilo que separa os bósnios dos sérvios. É isso, não falam a mesma língua, mais ou menos, portanto, é aquilo que os separa, e houve esse massacre, e ninguém veio exigir ao grupo de cristãos, aos escuteiros de Carrazeira de Anciães, que se distanciassem daquilo. Da mesma forma, os Carrazeira de Anciães tiveram a oportunidade de se pronunciar na altura. Preemptivamente, que eu lembro-me disso. E os judeus a mesma coisa, quer dizer, até podem concordar. Carlos, o que eu estava a dizer é que os judeus têm sido atacados na Europa. Não estou a falar de guerras civis ou de confrontos militares. Estou a falar daqueles pequenos ataques cotidianos. Sim. Micro-perseguições. Têm sido perseguidos desde Nem sempre e temos em todos os países europeus. E não é pelo que Israel faz, porque Israel existe desde 1948, não existia em 1350. Foi pelo que Israel fazia. Usaram isso como desculpa para o seu antissemitismo. Na sequência do 11 de setembro de 2001, Carlos, os hate crimes contra os judeus nos Estados Unidos aumentaram, e os hate crimes aumentaram muito mais do que aumentaram os hate crimes contra os muçulmanos. Na sequência do 11 de setembro. Sem ter culpa nenhuma, não é? Sem nada a ver sequer terem culpa. Mas uns ainda partilhavam a religião, os outros nem isso. Mas os judeus são sempre... Eu sei. Dizer, os outros partilhavam também o... Com certeza, não vamos linchar o líbio que conduz o táxi lá em Nova Iorque porque uns tipos explodiram com o Trade Center. Com certeza, é evidente que não. Nem culpá-lo disso. Agora, os judeus é que não tinham mesmo nada a ver com o assunto. O líbio também não, pá. O líbio também tinha tanto a ver como os judeus conduzissem o mesmo táxi. Estou a falar em termos de religião ou de comunidade, mas é verdade. E, no entanto, sabes que tem sido recorrente no Ocidente a culpa, deve ser por terem supostamente matado Cristo, a culpa dos judeus é antiga e carregam-na há muito tempo e pagam. É preciso dizer às pessoas que, quer dizer, no mundo inteiro, judeus como tal, não é vagamente judeus, ou que temos um bocadinho de sangue judeu, ou temos isto ou aquilo. Judeus, de facto, há 16 milhões para aí no mundo, são pouquíssimos. Mas dito assim, pelo que se ouve dizer aí, os judeus controlam mais ou menos tudo, como sempre controlaram. Os judeus na Europa viveram durante séculos, naqueles shtetls, como é que, não sei a pronúncia da palavra Yiddish, não é? Viveram em condições absolutamente miseráveis quase sempre. Havia um ou outro mais habituado ao comércio que tinha algumas noções de finanças e que no século XIV, XV, XVI, XVII dava algum jeito a alguns monarcas usarem-nos como conselheiros, por aí. Mas era uma minoria muito minoritária, quer dizer, os judeus muito pobre. Eram, em geral, a maioria era muito pobre. No princípio do século XX, muito pobre. Sim. Muito pobre. Aliás, os próprios judeus, se calhar muito equiparáveis aos ciganos atualmente. Mas isso é para outro programa. Sim. Eram mais aculturáveis, sim. O problema dos ciganos não é nada genético, não há nada neles que lhes traga nenhum mal, quer dizer, há uma certa resistência dos ciganos à aculturação que acho que é o problema, é só isso.
E no caso dos judeus não havia. Pronto. Isso dá para outro programa agora. Sim, dá para um especial, 7 horas em direto. Bom, agora, os ciganos e os judeus foram ambos alvos do mesmo inimigo na Segunda Guerra. Alvos do mesmo inimigo, quer dizer, foram exterminados ou tentativamente exterminados da mesma maneira. O que o Hamas gostaria, e mesmo em relação aos ciganos, eles não têm lá ciganos, mas por acaso há um... Mas se tivessem, tinham o mesmo tratamento dos judeus. Eles têm um povo lá os Zawari ou qualquer coisa em Gaza, que já só são centenas, coitados. Não são ciganos, mas são vistos como ciganos pelos árabes. E que também são tratados como animais. E neste momento já são só 600, ou coisa que o valha. E, portanto, o inimigo é mais ou menos o mesmo. Voltando só ao início, o Sousa Tavares, se queria comparar alguém com o nazismo, comparasse o Hamas, a postura do Hamas, ou a postura nazi. A finalidade de extermínio e de erradicação de um povo, de genocídio, é mais ou menos o mesmo. É mais ou menos a mesma. Isso sim. Claro que há diferenças. E por aqui ficamos com o nosso camarada da semana, que foi um momento sem dúvida proveitoso. Ainda temos a pergunta. Temos uma pergunta muito rápida. É muito rápido. Isso é coisa do Carlos. É para ti, Carlos. Então voltamos já com a sessão de esclarecimento. Um minutinho só. E cá estamos para a sessão de esclarecimento, hoje com uma pergunta necessariamente curta e para a resposta também muito rápida. O que vale é que o Carlos sabe exatamente a resposta a esta pergunta. A pergunta é do João Costa. Manda-nos as vossas perguntas, por favor, para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A pergunta desta semana é do João Costa, que é de Caminha, ele faz questão de assinalar e, portanto, eu também estou a ler. O João diz que é usual ouvir alguns liberais, incluindo o único representante liberal na Assembleia da República, dizer que quando a carga fiscal é muito alta, os impostos são um roubo aos indivíduos. E pergunta ao João, a partir de que taxa um liberal considera os impostos roubo? E quem é que define essa taxa? Lá está, é uma questão muito técnica obviamente para o nosso técnico de serviço. Não é uma questão de taxa. Qual é a taxa, Carlos? Não, tens de dizer uma taxa, porque o ouvinte pergunta uma taxa. A partir de taxa 22,34. Era exatamente o que eu ia dizer. Okay. Não é uma questão de taxa. Bom, muito obrigado, até para a semana. Está esclarecida a pergunta do João Costa. É uma questão da forma como a despesa é feita. A partir da altura em que a despesa pelo Estado é feita em coisas onde o Estado não se deveria meter, então os impostos que são usados para financiar essa despesa passam a ser imorais, não lhes chamei roubo, mas passam a ser imorais, porque a partir da altura em que se coercivamente se vai buscar dinheiro às pessoas, porque os impostos são coercivos, vai-se buscar coercivamente o dinheiro às pessoas para usar em coisas onde o Estado não deve estar, então estamos a cometer uma imoralidade. Pois a diferença é que quando uma pessoa é roubada, em princípio não vai ver nenhum produto do dinheiro do qual acabou de ser aliviado, não é? Portanto, supostamente, o Estado dever-nos-ia fornecer algo em troca do dinheiro do qual nos está... Ok, pronto, está respondido. Caso contrário é roubo, não é? Tecnicamente é roubo. O ouvinte espectador perguntava quem é que decide, não é? Decide quem manda, não é? Como é óbvio. É isso, portanto, a resposta é 23,47% não somos nós. E quem decide é quem manda. É uma pergunta, de facto, lá está, com uma resposta fácil e curta. João, muito obrigado pela pergunta. E nós, se calhar, ficamos por aqui. Não sem antes recordar aos nossos ouvintes e espectadores que estreamos todas as semanas às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro e que depois nos podem seguir também no próprio canal do Facebook do Comitê Central ou em podcast, em Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Em todos os sítios onde der para pôr tipo um thumbs up, um ok ou 5 estrelas, façam esse favor que nós agradecemos. Como dizia aqui... uma apresentadora televisiva, ponham um gosto. Ponham agora, mas isso é recente ou foi no dia a seguir a ter surgido o Facebook e ainda não se sabia muito bem? Acho que já tem uns anos. Pois, deve ter sido no dia em que estreou o Facebook. Bom, vamos acreditar que sim. Portanto, e por aqui ficamos. Despedimos-nos de todos. Até para a semana. Fiquem bem. Até lá. Obrigado.